Boa noite, presidente. Boa noite quem nos ouve. Boa noite aos colegas. Gostaria de pedir aí, para o nosso serviço de imprensa, eu gostaria de apresentar um vídeo sobre um assunto que eu inúmeras vezes tenho citado aqui nessa Câmara, e parece que a ficha no Brasil está caindo. Então... Renato, a relação numérica médico por paciente mostra que não faltam médicos. O que há é que médicos não querem se arriscar onde faltam meios para exercer a medicina, numa época em que cada vez mais famílias de pacientes e Ministério Público entram na justiça contra o erro médico. Além disso, muitos médicos recebem ofertas de trabalho no interior com bons salários, que são pagos nos primeiros meses e depois recebem calote. Diante da incapacidade de administrar a saúde pública, os governantes preferem culpar os médicos, para quem não dão meios de trabalho. Há médicos que eram do Rio de Janeiro e agora trabalham em Brasília, por causa dos salários e condições de trabalho nos hospitais públicos do Rio. E o que acontece em Minas Gerais se repete em Brasília em escala maior. Em alguns hospitais públicos, 70% dos pacientes vêm de fora, de Goiás, de Minas, da Bahia, do Piauí, do Maranhão. O Hospital do Gama, onde nasceu Kaká, perto do estádio recém-reinaugurado, é um deles. Há 40 anos sem reformas, tem infiltrações, 2 das 3 máquinas de raio-x não funcionam, não há tomógrafo ou mamógrafo, faltam médicos para um neonatal, mas sobram filas e fica difícil atrair médicos para um lugar desses. Prefeitos compram ambulâncias que já foram objeto de escândalo para transportar doentes para fora do município. Por fim, pode piorar. Em recente prova do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, com estudantes do último ano de medicina, 61% foram reprovados, sem saber sintomas de tuberculose ou o que pode significar uma forte dor no peito ou como agir numa ameaça de aborto. Isso no estado mais rico do país. A conclusão é a de que a multiplicação de escolas de medicina, são 31 em São Paulo, fez cair a qualidade da formação. Médicos de outras gerações se perguntam jocosamente quem vai tratá-los quando estiverem idosos. Renata. Eu coloquei esse vídeo, tá? Para a gente relembrar posições. Pois essa semana, como é de conhecimento geral, recebemos, e como é nossa tradição receber bem, a primeira médica cubana em Araraquara. Peço aos colegas médicos e à população que a receba bem. Pois, no meu ponto de vista, ela não tem nenhuma responsabilidade pelas situações criadas. Provavelmente, qualquer um de nós que vivêssemos a situação que hoje vive a população cubana, teríamos feito a mesma opção. O que não concordo é com a condição, e nesse ponto está aqui o pessoal da OAB, que nessa situação teve junto com a Associação Médica Brasileira, com o Conselho Federal de Medicina, com a condição que o contrato que o governo brasileiro celebrou com Cuba. Para que vocês saibam, hoje, o trabalho médico semi-escravo é a principal fonte de renda do governo cubano, que vê assim a maneira de se sustentar um regime, hoje, tá, de força, onde não existe liberdade de imprensa, onde não existe nada. Então, não adianta se maquiar. A verdade, por mais que demore, e novamente eu estou colocando aqui o pessoal da OAB, sempre vem à tona. Tá? Então, hoje, o Brasil é um país que investe em torno de 4% do seu PIB em saúde. Países considerados de quarto, quinto mundo investem 10, 12%. Hoje o Brasil é o país que menos investe em saúde do seu PIB bruto na América. Isso cria situações
de verdadeiramente sucateamento do sistema de saúde, onde governos estaduais e prefeitos são chamados pela população para intervir. Então, e para justificar essas dificuldades, é que se cria situações como essa do contrato Brasil-Cuba. Para vocês terem uma ideia, o contrato que o Brasil celebrou com Cuba nunca antes tinha sido celebrado com um país democrático, livre, com imprensa livre. O governo cubano sempre celebra esses contratos com algumas republiquetas, com ditadores tipo Venezuela, tipo alguns países da África, tá? Que são governados em regimes semidemocráticos. Então, quem tem menos culpa é a nossa colega cubana. Por isso que eu peço a vocês que a recebam bem, mas que não se esqueçam da situação em que isso foi gerado. Tá? As condições de trabalho hoje, como disse, e hoje está sendo colocado, no Brasil, tá? Principalmente onde mais se precisa de médico, são precárias, quase inexistentes. E esses colegas vão ser jogados em situações extremamente difíceis. Falta o quê? Falta ter uma política de saúde, uma política de pensamento à população clara e objetiva, que hoje não existe. Então, na atual situação, a gente só pode desejar a esses colegas boa sorte. Eu queria também, no meu restinho de tempo, parabenizar uma pessoa que eu conheço há 25, 30 anos. Tive o prazer de cuidar de suas filhas em momentos extremamente difíceis, que é a minha amiga de muitos anos, a Marcinha Lucas, que hoje realizou um sonho de vida. Realizou uma coisa que ela buscou durante toda a vida. Gostaria de parabenizar o presidente, que ajudou na colocação dela nesse cargo que ela ocupa hoje, e o que viabilizou a realização dessa ação que ela fez hoje de cadastramento e que vai ajudar muitos deficientes na nossa cidade. E gostaria também de parabenizar o prefeito, mais um minuto, que, assumindo essa postura, propiciou meios e propiciou situações para que a minha grande amiga, uma pessoa que eu admiro, a Marcinha, possa ter tido condições de realizar o seu trabalho. Marcinha, um beijo no coração. Você sabe que a gente sempre está junto. Aqui você sabe que você pode contar com a gente. E aqui eu te parabenizo por essa ação. Olha, a gente fica até arrepiado. É uma história de vida que hoje se realiza. Obrigado. Boa noite.